É, como resolver esses problemas? Olha, não adianta você fazer milagres. Não, você é um grande santo, etc. Tal, faz milagre, milagre não vai ser suficiente. Também não adianta você ser santo e dar o exemplo. Também exemplo não vai funcionar. Só vai funcionar uma coisa, que foi o que Jesus fez. Ele ensinou. Ou seja, o poder educacional. A gente vê alguns pais e mães que têm filhos, os filhos crescem e de repente entram por um caminho complicado de droga, afastamento da religião, se desviam, entre aspas, daquilo que é o caminho que a família gostaria. E aí o pai e a mãe ficam dizendo assim, ai, onde foi que eu errei? E errou mesmo. Porque quando você vai ver, né? As pessoas dizem assim, ai, onde foi que eu errei? Eu sempre dei bom exemplo. Eu fui o maior exemplo para os meus filhos. Só que exemplo não adianta. Não basta. Porque você está em casa dando exemplo, mas o seu filho está sendo catequizado pelo TikTok, pelo Netflix, pelo Instagram. Esses dias eu atendi uma mãe, a mãe nem é muito católica, assim, veio à igreja, assim, desesperada procurando ajuda, né? Só para você entender que, assim, veio lá na paróquia, mas ela não sabia nem quem eu era. Eu atendi e no final do atendimento, né? Ela perguntou como é que é o nome do senhor? Eu disse, Padre Paulo. Ah, tá bom, estamos aqui à disposição. Eu não sabia quem eu era. Então não é assim que. Só que ela, preocupada com certos comportamentos do filho, né? E aí eu fui atender o menino. Eu disse, ó, minha senhora, a senhora está reclamando do seu filho, mas eu estou falando com a senhora, preciso falar com o filho, cadê ele? Aí ele está aqui, chamou o menino de 11 anos. Eu atendi o menino. E fui com um jeitinho, conversando com ele, descobrindo aquele comportamento que a mãe estava preocupadíssima. O menino, é quando a mãe disse que, olha, meu filho, isso é errado, isso não pode, etc e tal. Eu perguntei, mas onde foi que você aprendeu isso? Resposta, no TikTok. Então, papai e mamãe estão em casa dando exemplo. Mas o seu filho está sendo ensinado. Está sendo ensinado na escola por professores que não têm os seus valores, nos filmes, no TikTok, no Instagram, etc e tal. Aquelas pessoas estão transmitindo ideias, até de forma bastante criativa, inventiva, com dancinhas, com coisas, etc e tal, mas estão transmitindo valores, estão ensinando, elas dizem, elas falam as coisas. Enquanto isso você diz, não, eu vou trabalhar, porque eu preciso ganhar bastante dinheiro para dar um futuro para o meu filho. Mas quem está dando o futuro para o seu filho é quem está ensinando o seu filho, não você. Não é o seu dinheiro. Seu dinheiro não vai dar futuro para o seu filho. Então, se a solução para o Brasil tem salvação, se a solução para o Brasil está na célula máter, que é a família, a solução da família está no seguinte: ganhe um pouquinho menos de dinheiro, dê mais tempo para o seu filho e ensine coisas para ele. Como você vai fazer, quais os detalhes, aí depende muito das circunstâncias do que você vive, né? Eu não vou dar um conselho aqui para milhares de pessoas que estão assistindo, um conselho único que cabe para todo mundo. Não tenho pretensão. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: ganhe menos dinheiro e dê mais tempo para seu filho.
e ensine as coisas. Porque é isso que vai fazer com que a sua família tenha salvação. Ensine os valores cristãos, dê o exemplo dos santos. Ensine o catecismo, ensine a rezar, ensine as coisas de Deus, gaste tempo com seu filho. E então, sua família terá, aspas, salvação, em vários sentidos. E se as famílias tiverem salvação, o país terá salvação. Então é necessário que a gente volte, né? Eu dizer, padre, o senhor está tarde demais, o senhor está me dando um conselho, mas esse conselho, se eu tivesse ouvido o Senhor, agora meus filhos já estão grandes, já estão fora de casa, está tudo já juntou, divorciou, separou, se perdeu, etc. E agora o que eu faço? Bom, criem grupos primários. Ou seja, o grupo primário fundamental que é a sua família não deu certo, mas criar pequenas famílias espirituais. Onde essas famílias espirituais, vocês estão buscando aprender a verdade. Né? Como diz São João Crisóstomo, não adianta você fazer um grupo de oração e fazer milagres. Milagres não vão adiantar. Os milagres de Jesus serviram porque Jesus, com os milagres, atraía as pessoas e depois ensinava. Porque somente a inteligência iluminada é que a vontade quer alguma coisa. Como que você vai querer, como que você vai amar uma coisa que você não conhece? Então, isso vale para o estudo, isso vale para a oração, isso vale para tudo. Tanto se a sua inteligência está iluminada pela luz sobrenatural da fé ou pela luz natural da razão. A inteligência é uma só, tem duas luzes. Onde você for buscar a verdade vai ser sempre verdadeira. E aí, isso vai solidificar a sua vontade em aliança de amor. E aí vai ter grupo primário, e aí vai ter família. Como fizeram os cristãos no início. Os cristãos não conseguiam converter a própria família, mas depois eles se uniam em vínculos. Né? Assim surgiram os mosteiros, assim surgiram as paróquias, assim surgiram as famílias espirituais. Assim nós precisamos fazer essa multidão de famílias espirituais, de grupos primários pelo Brasil afora. Não se preocupe em registrar CNPJ, não se preocupe em institucionalizar nada. Né? Porque se for família verdadeira, vai ter vínculo, vai ter aliança. Entende? Ou seja, não se preocupe, a primeira coisa é deixar um traço institucional. Não, viva primeiro. A coisa tem que acontecer primeiro. Quer fundar uma família espiritual? Estude muito, reze muito e ensine. Quando as pessoas forem seus filhos espirituais, você tem uma família. Mas eu não dou conta de saber sozinho. Então façam grupos e estudem juntos. Não é? Mas, sobretudo, né, essa realidade de uma paternidade espiritual de quem ensina e ensina a ensinar. Eis aí. Iniciamos nossa transmissão perguntando se o Brasil tinha salvação. Não é? Eu sei que algumas pessoas ficam meio frustradas porque mas o senhor não tratou de nada do que está acontecendo no cenário atual, dos grandes problemas, dos grandes conflitos, das grandes coisas. Gente, mas já tem tanta gente analisando isso. Mas tem pouca gente analisando a raiz do problema. Eu sei que mexer na raiz significa uma solução a longo prazo. Mas as soluções
imediatas, rápidas, etc, etc, podem até funcionar para resolver um probleminha aqui, um probleminha ali. Estanca a hemorragia. Mas a verdadeira saúde de uma sociedade é um pouco mais complicada, né? Então, vamos plantar alguma coisa, mesmo que nós não vamos colher imediatamente. Ué. Depois, os primeiros cristãos, quando eles começaram as famílias espirituais, os grupos primários, etc., eles não sabiam que eles estavam fundando a civilização ocidental. Não sabiam que eles estavam colocando os alicerces do Brasil. E, no entanto, o fizeram. Séculos depois, as consequências estavam aí. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Vamos continuar juntos, unidos, sendo família.